bem-vindos a uma série de despedidas do Sindicato dos Escritores. O último episódio, estamos de Ao último despedida. episódio, estamos, tchau, tchau. Perdemos uma Levamos a oportunidade. temática muito a sério aqui no sindicato. Sim, perdemos a oportunidade de usar esse desafio pra ser o último. Inclusive, A a gente fazer um vai- adendo aqui que não tem nada a ver com o podcast em si, mas é uma despedida de quem perdemos ontem. Maria da Conceição Tavares. Não foi Ontem, uma- de acordo foi com o uma dia da despedida. gravação. É, Pois. fique bem, de acordo com o dia da gravação. Não é. sabia, 8 de junho. tô sabendo agora. Ao vivo e a coisa, sim, faleceu ontem. 94 Mas anos. aqui como não existe regra num sindicato, o sindicato é tudo bagunça, a gente já nem se apresentou, já começou a falar. Ah, todos Então, são velhos eu conhecidos já. É por isso que a gente tá se despedindo. Mas eu sou o Otávio, seu apresentador de hoje, e comigo temos, se despedindo lá de Portugal, nosso amigo Robson. Tchau. Tchau, tchau. E se despedindo de Capinzal, nosso amigo João. Adeus. Adeus. Ouso dizer que esse é o episódio mais triste do que o da tristeza em si, inclusive. Olha só. Ouso Mas dizer. Esse é um Talvez. episódio de momentos que todos passam na vida, né? Alguma forma de despedida. Então, por ser um tema tão universal, a gente teve 2 contos de ouvintes, um recorde pela primeira vez na história do sindicato. E eu achei engraçado que o tema é despedidas, mas se você pegar os 5 contos, tem 2 temas distintos. Dá pra separar em 2 colunas de contos. Nós vamos ver depois. Basicamente. Mas só pra explicar antes da gente ir pros contos dos ouvintes, o desafio era escrever uma história cujo tema central fosse a despedida de 2 ou mais personagens, com um ponto bônus, que era preciso escolher pelo menos um. Um ponto bônus, só que é obrigatório. Pra dar uma temperada nas histórias. Nenhuma frase de despedida convencional é dita, um até mais, um tchau tchau, adeus, enfim, né? Um dos personagens está se despedindo sem que o outro saiba, e a despedida é narrada no ponto de vista de alguém não envolvido nela. E eu acho que dá pra dizer que foi o ponto bônus mais utilizado de todos nesse. Acho que os 4 contos foram nesse ponto bônus. Pois. Mas, então vamos lá, vamos ao conto do nosso amigo Nuno Gonçalves, nosso 4º podcaster ausente aqui. Falando de contos tristes, esse já traz no título, né? Então, vamos lá, Tots, qual é o título? Tristeza infinita. Não, desculpa. Infinita tristeza. Infinita Tristeza. Que não é a mesma coisa. Que é um Tristeza sem subtítulo, fim. é um subtítulo de um dos livros do Scott Pilgrim, inclusive. É verdade. Infinita tristeza? Scott Pilgrim e a Tristeza Infinita. Ok. Então, vamos lá. Infinita tristeza. Ao fim do dia, releio sempre o que escrevi no bloco de notas. Muitas vezes, são apenas frases soltas e excertos de conversas, roubados aos outros clientes do Starbucks e pontuados pelos meus desenhos desajeitados. É algo que faço enquanto o bloqueio do escritor me amordaça. A maior parte desses trechos faz pouco sentido. Hoje, porém, transcrevi uma conversa completa e só agora, ao reler, é que compreendo o que ficou por dizer. Para contexto, é a conversa entre um homem gasto, da minha idade, e uma jovem pálida. Começa ela. Trouxe-te um CD. Um CD? Sim, é o Melancholy, dos Smashing Pumpkins. As minhas favoritas são a 7 e a 28. Marquei com caneta para não te esqueceres. Eu nem ouço. Onde é que eu vou ouvir isso? Não tens leitor no carro? No carro? Sim, devo ter. Por que que... Oh, sei lá. São músicas que gosto de ouvir. Achei que talvez gostasses também. Pois... Não era o que eu... Quando é que vai ser? A cirurgia é amanhã. Hoje eu vou ser internada e amanhã sou logo a primeira. E tem mesmo de ser? Não podiam continuar os tratamentos? Pai, já falamos sobre isto. Ou pedires uma segunda opinião? A filha da Otília foi à Alemanha. Pai, Sim, desculpa. Deram-te percentagens de correr bem ou... não, pai. Isso é só nos filmes. Como é que... Como é que estás? Estou bem. Hoje consegui caminhar mais de 1 hora. Tive de ir parando, mas fui ver o rio. O Rio? Sim,
Já lá não voa muito. Ainda lá está. Pois. Quando é que vai Esteralta? Como é que é de saber? E depois podíamos ir, sei lá, podíamos ir pescar como antes. Gostaria muito, pai. Se ainda estiveres internada, posso visitar-te na sexta. Na sexta. Sim, na sexta. Tenho de ir. Não te esqueças do CD. E aqui todos se encontram em infinita tristeza. Em situação de infinita A imagem que vale mais que 1000 palavras, né? É verdade. Pois e pra quem. Não sei se Não a gente ver o consegue vídeo. colocar no vídeo, mas tem, o texto acaba com um desenho, né? Do homenzinho pescando no barco. Fazendo Sozinho. alusão aos garranchos, né? Que os desenhos que o escritor, o narrador faz, né? Sim. Isso aqui, esse desenho me lembrou um pouco a edição do Memórias Póstumas, da Antofágica, que tem vários desenhos. É de um escritor famoso. Mas são esses desenhos com essa minimalistas assim, com linhas com linhas finas, Sem parecem que são sombra, é. que são só é como se fosse quase uma aqueles desenhos de uma linha só, né? Uhum. Cadê o nome do é do Portinari. Tava esquecendo o nome do senhor Portinari. Sim. É que a linha faz o desenho, né? Não precisa de preenchimento nem nada. Uhum. O que eu mais gostei desse conto é essa ideia de você tá ali matando um tempo e tá ouvindo uma conversa e só depois for entender o significado dela, né? Sim. Na hora você tá ali tipo, tá ok, tava conversando, mas depois, aqui claro ele diz que ele transcreveu, né, a conversa, mas até mesmo quando você tá no dia a dia ouvindo alguém conversar pelo fundo, você não dá a bola e depois tu pensa naquilo, te vem alguma coisa que tu encaixa, né, achei bem Isso interessante. me lembra uma Vine, falecida Vine, que tem um carinha sentado assim na soleira da porta do prédio, do apartamento dele, sei lá. Ele tá gravando, fazendo Vine por qualquer razão, as pessoas que estão passando. Daí passa uma menina que tá no telefone em chamada com outra pessoa, só que ela tá com fone, né? Não tá com celular nem nada. E quando ela passa, a única frase que o cara consegue gravar é: e eles eram colegas de quarto. Daí o cara, não sei se vocês conhecem essa. Daí o cara reage, o cara que tá gravando reage. Oh, meu Deus, eles eram colegas de quarto, debochando assim. E daí eu não sei como é que essa história foi descoberta, porque acho que essa Vine ficou famosa. E foram descobrir que ela tava falando de, não sei se era o irmão dela, um amigo dela, que, tipo, tava se pegando com um amigo, assim, no quarto, né, no dormitório e tal. Daí meio que escancarou a história, assim. Sim, mas essa coisa eu acho engraçado que eu já fiz acho que uns 2 cursos de escrita em que um exercício, um trabalho de casa, eles dão de fazer esse tipo de coisa, assim, né? De você ir em lugares públicos, ouvir conversa para praticar diálogo, para ouvir como é que é o diálogo Uhum. e para transcrever o diálogo e muitas vezes é para não só perceber como as pessoas falam, o que faz um diálogo natural, mas também para perceber o quanto o diálogo real às vezes tem muito lixo, né? Muita pausa, muita coisa que na hora que você coloca num texto literário Muitos acaba, vícios, né, de linguagem. sim, às vezes acaba saindo assim, porque a Uhum. pessoa erra muito, por mais que você faça um diálogo, o diálogo que a gente diz autêntico, normalmente é o diálogo que parece autêntico, né? Que não é uma transcrição aqui, É o por exemplo, pseudo-autêntico. sim, aqui, por exemplo, se isso aqui for uma transcrição de fato, provavelmente eu teria cortado algumas coisas que seriam uma palavra errada que a pessoa disse, né? Ou Uhum. tipo, tem vários vícios que acabam saindo, assim, ou pausas enormes. Eu acho engraçado isso que tu comentou, eu li num livro uma vez que fala que, tipo, pra você só transcrever o diálogo não basta, né? Você tem que transformar ele num diálogo literário, né? Porque ele tem que ter essa quebra, tem que ter essa continuidade que às vezes na vida não tem, Tem né? essa conversão, né?
Aqui, que por acontecer. exemplo, né, é bem sequencial, bem cadenciado, né? Um responde atrás do outro, mas às vezes na vida não tem isso. Às vezes você não responde na hora. Às vezes a resposta de uma pergunta vem, sei lá, 2, 3 frases depois. Isso para um diálogo literário, às vezes não cria a melhor leitura, vamos dizer assim, né? Uhum. Além do que o Tots falou da construção de frases, né? Porque quando você tá ali falando, pensando na hora, você não necessariamente vai construir a frase corretamente, assim, com os melhores argumentos, a melhor sequência de ideias possíveis, né? Ou mesmo Mas compreensão, né? Há muita falha de é, tipo, o que que você disse? Tipo, uhum, às vezes num diálogo relativamente curto, como esse aqui, na vida real, poderia acontecer, tipo, 3 vezes. O quê? O que que você disse? Tipo, são uhum, coisas que ficariam repetitivas de se ler, né? Texto literário. uhum. E o que vocês acharam da despedida em si, A despedida. desse conto? Ah, sim. Não, sim, sim. Eu ia falar a despedida que não é realmente uma despedida, né? É meio que um até Implícita, breve. né? Sim. Eu quis dizer, não foi uma despedida explícita. É mais da parte da filha do que do pai, né, na verdade. Sim, sim. E tem uma coisa que a gente não sabe, né? Que tipo de cirurgia ela vai fazer, que tipo de procedimento, o que tá cometendo ela e tal. Então, porque isso também não é o. Não carece na história, né? Não é o ponto importante. Sim, mas o que fica aqui ambíguo, né, é que, tipo, se ela morreu ou não morreu, né? Tipo, Exato. se esse encontro na sexta, essa visita na sexta, realmente aconteceu. Eu acho que, pra mim, o que funciona bem aqui no final é isso, né? Promessa desse encontro, né? E você se Uhum. despedir aqui da pessoa, na verdade, não sabendo se é a última vez que você vai ver essa Que pessoa ou você vai não ver é, a né? pessoa. Né? O Exato. Nuno podia ter colocado quinta-feira embaixo do desenho, assim. Escolha o seu final, né? Escolha o seu final. Como estragar o final de um conto. Mas é isso, eu acho isso legal também. E curioso o Nuno ter falado que essa foi a primeira ideia, né, que ele teve, Ele disse que veio recusando, logo, né? Quando ele viu. é, contrariando a sugestão de recusar a primeira ideia. Eu não sei se é a primeira. Se foi tipo a primeira ideia ou se realmente se era uma coisa que será, ele já Uhum. tinha na cabeça e por isso pensou logo em fazer Em isso. escrever. Uhum. Mas eu também gostei dar um diferencial bom começar com a parte do escritor ali, Uhum. porque pra mim isso já dá um pouco aquele ar de escritor, narrador não confiável, né? Porque, porque aqui, imagina, ele começa dizendo isso, mas tu não sabe se na verdade o narrador, eu digo aqui o narrador, não o escritor, né? Tu não sabe se o narrador Uhum. de repente é uma dessas pessoas e Que só. tá envolvida nisso, né? Uhum. Sim, pode ser que o narrador seja o pai ou a filha, né? E sobreviveu. Mas mais provavelmente aqui poderia ele ser o pai e ele só ter se excluído da coisa para Uhum. colocar. E eu acho interessante quando o narrador faz isso, porque aqui o narrador tira um pouco a culpa dele. Se tiver alguma coisa estranha no diálogo, por exemplo, o narrador pode dizer, isso aqui eu ouvi num café. Tipo, já dá um ar Isso é a vida real, distante, né? né? Isso aqui aconteceu. Sim, também tem esse ponto, né? Dá um ar mais do que se o texto começasse simplesmente com esse diálogo, duas pessoas num café Uhum. conversando. Aqui não, é tipo, ok, eu ouvi isso aqui em algum lugar, né? Eu acho que E eu dá acho um ar. que a maior graça desse conto é você não saber o final, né? Você não saber o que aconteceu depois, até mesmo você quanto esse narrador, né? Porque como ele fala, foi uma conversa que ele ouviu no café, numa manhã, e as chances desse pai e dessa filha se encontrarem ali, novamente, mesmo que a cirurgia vá tudo bem, e ele estar naquele local, né, exatamente no mesmo momento, são ínfimas, né? Então eu acho legal essa ideia que dá mais esse caráter de vida real, né? Às vezes você tá ali presenciando algo que você nunca vai saber que final levou. Sim, Eu Sim. legal. E acho. a maioria dos casos, supondo que seja um narrador confiável, que é de fato um barista num Starbucks, alguma coisa assim, Uhum. é bem provável que seja assim. A não ser que ele veja de novo essas pessoas novamente, né? Sim, Ali no seria café. outra forma de estragar o texto, era isso. Era se fosse a pessoa dizer nunca mais vi essa pessoa. Ainda ia ficar um pouco aberto, E mas, nunca mas não. mais vieram novamente. É, Vi numa nota de jornal que a menina. sim, mas isso Mas também. isso de escutar diálogo de outras pessoas num café, em um lugar e tal, eu tentei fazer uma vez e não foi muito feliz.
Hei de tentar de novo, então. É complicado. Eu tentei, a última vez que eu fiz um curso de escrita assim, presencial, foi no fim do ano passado. Nós tivemos esse exercício e eu tive dificuldades por dois problemas. Um, porque há muito barulho em todo lugar, Uhum. assim. É difícil encontrar um lugar em que você Levar o consiga. celular e deixar gravando assim do lado discretamente. Eu tentei, mas ainda assim é muito difícil, porque a maioria dos lugares tem muito mais barulho do que você se dá conta, porque tem carros, às vezes mesmo dentro do café, ou tem muita gente, então os diálogos se cruzam e é difícil. Ahn, E não ou parecer que você tá ouvindo a conversa dos outros também, você não né? Tem pode, isso sim, também. você não pode ficar próximo o suficiente e tal, né? Então, tipo, e se o lugar tá muito vazio, não tem conversa. Mas a segunda dificuldade, que era uma coisa que eu só me apercebi quando fui fazer esse exercício, é que aqui, pelo menos, né, eu acho que lá no Brasil deve ser a mesma coisa, mas tem pouquíssima gente conversando assim, duas ou três pessoas nos cafés, Uhum. comparado ao número de pessoas que tem falando sozinhas com alguém Uhum. no Celular, celular. essas coisas. Então, é o que mais tem. E eu fiquei meio obcecado com isso aquela altura e comecei a prestar mais atenção a isso na rua, porque de vez em quando eu vejo alguém andando assim, que parece um maluco, né, falando sozinho assim bem alto e tu vê que a pessoa tá com fone. O fonezinho. Mas é Eles eram colegas de quarto! eles eram colegas de quarto. E percebi que aqui parecem ser a maioria assim, e, tipo nos cafés ou eram pessoas que estavam conversando quietas, conversando, trabalhando quietas, ou que estavam falando com alguém no celular, no fone. Então tinha Uhum. poucas oportunidades de pessoas realmente dialogando de frente uma para outra, assim. Mas aí tem uma oportunidade diferente. Aí você pode pegar metade da conversa, que é a pessoa que está ouvindo, e daí você inventa outra metade. Da pessoa que está no celular, por exemplo. Também é um exercício interessante, por acaso, sim. Também é um exercício interessante. Mas Mas é muito que que bem. aqui, só que eu achei que funciona interessante também, como ele se coloca como esse narrador que gravou essa conversa e transcreveu, também é uma boa desculpa para não colocar descrição nos diálogos, né? E deixar Uhum. só. Claro que o diálogo, Correndo. o diálogo é alternado, então é fácil de seguir, mas ele não precisa colocar a expressão facial das pessoas, né? Tipo, Largou a funciona bem assim. xícara, respirou fundo e Sim, disse. também é Muito que bem, interessante. né? Então, muito obrigado, Nuno, por mais um conto triste. Mais um Mais um conto conto triste. 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 Mais um conto Se triste. não é terror, é tristeza, né? Então agora vamos para o segundo conto de ouvinte. Essa Esse sem Carolina título. Martins. Sem título. Na verdade, ele tem um título, sim. É, O sim, nome do arquivo tem um título, é verdade. Mas ele não Tem tem no um título arquivo. Tem no arquivo. discriminado no texto. no, Ah, sim. no arquivo, sim. Mas o texto se chama O Félix já não vinha à janela. O Félix já não vinha à janela. Ninguém comentava e eu não perguntava. Porém, sentia-lhe a falta. Sabia que o Félix também já não ia à soleira da porta, porque espreitava constantemente da janela do salão da minha avó para a porta da residencial onde ele vivia, do outro lado do pátio, e não o via. Não era de fazer coisas destas, e era por isso que me atingia a certeza de que algo teria acontecido. A casa da minha avó ficava no primeiro andar de um casarão velho, onde moravam apenas ela e a senhora do resto do chão. Não me lembro bem como era a casa, pois via sempre à porta, a varrer ou a lavar o chão. Não me lembro de alguma vez lá ter entrado. Lembro-me da neta e do filho, de quem já não sei os nomes. O casarão era colado a uma casa senhorial que ainda hoje me assombra. Os vitrais, os azulejos, a geometria dos seus recantos sobrevivem ainda tantos anos após a demolição da casa da minha avó e da outra senhora. Sobrevivem lá onde estão, e em mim de cada vez que passo por lá, de dentro do carro e a uma velocidade que me permite ouvir o que me dizem as ruínas. Dizem-me sempre o mesmo: ao pó voltarás. O pátio em frente à casa era partilhado também pela residencial. Era enorme, ou assim parecia uma miúda de 5 anos, com o chão de cimento muito danificado. Era ali que se estendia a roupa, se jogava o berlinde e, ainda que sozinha, se encontrava o Félix com o seu lenço sempre muito ajeitado. De brincadeiras no exterior, só me lembro de brincar ali ou no quintal e serventia da minha tia. Neste caso, optava por concursos de chuva de estrelas ou andar de skate. O pátio da minha avó agora nem um parque de estacionamento é. Virou uma espécie de baldio vedado por um muro de arame por onde se entrevê o que resta da residencial. A sua fachada azul e branca, com um letreiro à boa moda da época, ainda ali plantado, a revelar nada.
Lembro-me da casa da minha avó. Havia formigas na pia da cozinha. Uma pia de pedra. E eu adorava esmagar as pobres formigas com a ponta dos dedos. Lembro-me que havia quem as queimasse com o isqueiro ou até quem as comesse na escola. Não me lembro bem nem do frigorífico nem dos armários da cozinha. O quarto, com uma cama de casal baixinha e duas mesas de cabeceira, todas meio plastificadas e a imitar madeira escura, agora sei que se chama fórmica, era uma divisão onde passava muito tempo. Talvez porque havia um móvel baixo com uma portinhola em frente à cama onde se guardavam os turcos de bidê e que suportava a pequena televisão AEG branca que tínhamos de sintonizar em VHS ou UHF para ver entre o canal 1 e o canal 2, a preto e branco, claro. No salão, dançava e cantava ao som de cassetes que punha no gravador Philips cinzento, de que tanto me orgulhava, decorado com os efeitos geométricos rosa e amarelo fluorescente, e que resgatei há pouco tempo da garagem morimbuda de uma outra casa, uma outra história. Quando não estava a fazer isso, estava a ler livros da Anitta. O meu favorito era o Anitta no balé, porque tinha as imagens das várias posições para podermos praticar, que é como quem diz, imitar. E eu imitava. Também era no salão que fazia ginástica e cantava. Não havia mais ninguém, o que era ótimo para não sentir vergonha do costume por ser a mais pesada do grupo. A maior, a mais pesada, a mais volumosa. Às vezes, no verão, punha o alguidar com água no meio do salão para me refrescar. Era o mesmo alguidar rosa em que me dava um banho quando era bebê. O salão dava para essas brincadeiras porque era enorme e estava praticamente vazio. Não tínhamos com o que o encher. Tinha duas janelas altas, de onde espreitava para o pátio e para a residencial. E junto a uma dessas janelas, quase encostada à parede branca, havia uma mesa de jantar para 6, da mesma imitação de madeira plastificada que a mobília do quarto. As cadeiras estavam estofadas com tecido verde azeitona. Nessa mesma metade do salão existia o móvel, do mesmo material que todo o resto, oposto à janela e a 2 palmos da parede, tinha duas prateleiras e uma gaveta por baixo. Era aí que estavam os discos antigos da minha mãe, dos ABBA e outros que não me lembro, e que partia atirando-os contra a parede, ou simplesmente dobrando-os ao meio com as mãos. A esta distância, o meu amor por música e discos estremece perante essa recordação. Existiam ainda, nesse mesmo móvel, alguns dos livros do meu avô, que a minha avó não queimou com o resto das coisas. Era um grená e com uma suástica negra na lombada, mas eu folheava antes os meus favoritos, os livros de uma coleção da Verbo. Um era sobre búfalos e outro animais do faroeste. O outro mostrava átomos e outras ilustrações relacionadas com ciência. Assinalava com uma esferográfica azul as imagens que mais gostava. Na gaveta, fotografias espalhadas. Acho que ainda aqui encontrei uma ou duas do meu avô. Lembro-me de o ver num banco de jardim, mas numa praça qualquer, do Largo da Câmara, talvez, com óculos de sol. Muito cool, era o que eu pensava. Parecia um galã, um homem do cinema ou do rock. Como ainda não o conhecera, esta figura era para mim um mistério em torno do qual eu podia ainda improvisar as histórias que quisesse. Noutra fotografia, uma mãe jovem, de rosto magro e cabelo castanho comprido e liso, vestia com calças à boca de sino azul elétrico e uma camisa de tecido fino com flores em tons castanhos e óculos de sol grandes e também castanhos. Ao seu lado, uma amiga que não consegui reconhecer, e já não me lembro quem me disseram que era. Ficou uma imagem da minha mãe porque era tão diferente daquela pessoa tão arranjada da fotografia, de cabelo curto, com brincos grandes e brilhantes que eu dizia serem de senhora, e camisas de seda aos losangos pretos e brancos. Tão diferente da mãe na moldura enorme ao centro da sala, de mão pousada numa cadeira forrada a veludo, unhas compridas pintadas de vermelho. Esta mãe fugiu-me. Continuava a não ter notícias do Félix, e ele continuava a não aparecer sequer à janela. Ali não havia mais ninguém, e preocupava-me não o avistar em lado nenhum. Aborrecia-me, mas não tinha coragem sequer de gritar por ele. Só podia ter acontecido alguma coisa. Não aparecia há vários dias, não o via há mais de uma semana e ninguém me dizia o que tinha acontecido. E eu também não perguntava, mas precisava de saber, ou pelo menos de perceber o que estava a acontecer. Em casa, tudo decorria como de costume. No pátio, a mesma coisa, e na residencial, igual. Não percebia porque ninguém o procurava. Se não fosse tão envergonhada, ia perguntar nem que fosse a filha dos donos da residencial. Por algum motivo que desconhecia, eu nunca tinha ainda idade para saber nada de interessante, mas acabava por saber tudo porque os adultos acabam por ter todo tipo de conversas à minha frente. Havia duas pessoas que vi andarem pela rua sozinhas e com os jeitos que na altura me pareciam estranhos.
Ambas tinham corcundas, provavelmente por fumarem muito curvadas durante todo o dia e pela rua fora. Ambas de cabelo curto, castanho claro, muito ralo. Uma era alta e magra, como as modelos, mas muito estragada, ouvi as pessoas dizer. A outra era baixa, e ao que parecia era uma inteligência rara, especialmente para alguém do sexo feminino. Era frequente encontrá-las na pastelaria. As pastelarias eram para as senhoras, os cafés para os senhores, salvo alguns momentos do dia, pequeno almoço e lanche, em que se podiam cruzar sem estranheza. Isto era o que me parecia na época. Retomando o assunto, uma dessas senhoras entrava na loja dos meus pais quase todos os dias de manhã para pedir amostras. Não que não tivesse dinheiro. Era a cabeça, dizia minha mãe. A outra senhora também era a cabeça, mas não pedia nada. Só comprava tabaco. Quem também pedia amostras, mas não tinha mesmo dinheiro, era um rapaz que as queria para vender para poder comprar heroína. Uma vez, este até saltou de uma varanda a fugir da família. Estava a assaltá-los. Tinha a mesma doença do outro, diziam. Tudo era culpa das doenças. Eu só não percebia de onde elas vinham. A terra era pequena. A rua por onde costumava andar era a Rua do Comércio, feita de típica calçada portuguesa que não dá jeito nenhum nem para os saltos nem para os skates. Nessa altura, ainda as lojas estavam abertas, e anos depois, os fins de semana eram de fugir para um adolescente que não queria encontrar gente que se metesse na sua vida. Agora é só mais uma rua de recordações de aluguer ou para venda. Passavam por ali outras pessoas inteiras e misteriosas para mim. Uma delas era o sobrinho do senhor das cautelas. Pela maneira como se vestia, parecia um vagabundo, ou com a imagem de vagabundo que me vinha dos filmes, com a barba por fazer, cigarro ao canto da boca e caderno e caneta em punho. Por vezes, acrescentava um livro a este inventário. Lá ia de café em café, o que me levaria a associá-lo ao grupo de poetas beat, cuja criatividade aparenta brotar desses locais. Quando se subia a Rua do Comércio, sensivelmente a meio, havia uma porta escura que nos fazia logo perceber que era de uma casa e não de uma loja. Era uma porta com pouco mais de 1,5 metro, e por isso o rapaz que lá morava tinha de se baixar para passar. Ele ia à mesma livraria que eu, mas já era crescido. Só aí o encontrava. Aí ou no café dos drogados que pouco frequentei. A minha mãe contou-me que eu tinha medo dele quando ia à pediatra. Isto porque ele não era só crescido, mas grande e negro, e eu tinha medo. Tinham-no encontrado em África, ainda criança, e trouxeram-no. A mim, diziam-me que me tinham encontrado no lixo. Mais tarde, quase fomos amigos. Quando deixei de o ver embriagado, pedi-lhe ajuda. Queria conhecê-lo melhor e aproveitei-me dos estudos em curso para lhe ocupar uma tarde, pois já tinha sabido pela senhora da livraria papelaria, ou ao contrário, que ele tinha interesse nos mesmos assuntos. Vimos livros e li pela primeira vez a sua poesia. Entusiasmei-me e procurava nele compreensão para me aceitar a mim própria. Pouco depois, soube que o encontraram, já morto, junto ao mar. De modo egoísta, pensei que se tinha ido um pouco da esperança que tinha de ter alguém com quem falar ali. Ia passar o inverno a brincar sozinha no pátio da minha avó. As terrinhas, como os bairros das cidades, têm esta coisa das pessoas se conhecerem e de saberem as histórias todas. Cresci com muitas mortes repentinas, no meio de muitos acidentes e atenta a muitas doenças. As doenças e as mortes, em circunstâncias estranhas, eram mais enigmáticas. Tudo isso se faz sentir ainda na memória do meu corpo, como se faz sentir também a importância das amizades antigas. Faça chuva ou faça sol. Passem 5 minutos ou 50 anos. E o Félix foi o meu primeiro amigo, o meu refúgio das mortes e da doença. O Félix do lenço grená a passear a sua elegante figura à porta da residencial, do outro lado do pátio. Um dia, a minha mãe ofereceu-me uma caneta de tinta permanente e um filofax de um gato famoso, também chamado Félix, e eu soube que o meu amigo tinha morrido. E aí? Uf, Já estão tristes, pessoal? eu gostei bastante desse conto da Carolina e me fez lembrar esse estilo tipo Annie Ernaux, assim, que é um estilo que está agora muito em voga, que é acho que é autoficção, que chama assim. Autoficção. Porque Ele me lembrou um pouco o conto da avó, Prepare-se para Morrer. Que vai destrinchando e vai acontecendo bastante coisa, assim, que são tudo memórias, né? E que não necessariamente o que tá no título é o centro do miolo da história, né? Exato. Tá ao redor, né?
Ela Aqui ela pincela no até, começo e depois pontua no final, né? aqui Porque até visualmente no conto, os parágrafos que falam explicitamente do Félix são os em itálico, né? Ela Uhum. diferencia aí, ela diferencia quando ela tá falando do Félix em itálico e quando ela tá falando das memórias, especialmente da casa da avó, da infância, ela coloca vamos dizer assim, em texto normal, né? Achei interessante essa distinção e essa construção, né? Concordo bastante com o que o Tots falou da questão da autoficção. Para mim era quase texto confessional, sabe? Você sente que tem que aquela história é verdadeira, que o autor tá colocando assim na história, né? Isso, assim, dá pra saber, porque no fim Uhum. ela colocou uma Ela nota dizendo coloca que isso, sim. O Félix não era um gato nem outro bicho, porque no texto fica um pouco ambíguo, né, Ambíguo. se o Uhum. Félix é uma pessoa ou é um animal. Mas ela disse que realmente foi um amigo dela que morreu, Um né, amigo. Uhum. de AIDS, né, de SIDA. O Ahm, parágrafo final entrega que ele não é um animal, mas o texto inteiro eu tava acreditando que ele era um gato, né? Porque o Félix não vem mais à janela, né? pois é. Mas ali no final ela fala que ele tinha Eu acho lenço, né? engraçado que eu passei, pelo menos a primeira metade do texto, com essa impressão que também ele era um gato. Mas depois, conforme vai desenrolando a história, ela se diz que era uma menina de 5 anos, sabe? Falei, poxa, pode ser um amiguinho dela, né? Então, tal. Uhum. Daí só no final é revelado que de verdade ele não era, né? Era uma pessoa. eu ainda acho que no último parágrafo ainda poderia ser um animal. Ela só diz que é Aí que tá, o primeiro amigo, né? na história pode ser, eu quero Na dizer, história, na sim. discriminação dela que não, Ah, né? sim, sim, sim. Mas o que eu ia dizer só sobre a autoficção é que poderia muito bem, se ela não tivesse colocado essa nota no final, poderia muito bem ser um texto de ficção, né? Só que usando lembranças dela, mesclando, né? Realidade e Isso. ficção, porque Sim. eu acho que o que deixa tão verossímil o texto é a riqueza de detalhes que ela coloca, né? Quando ela começa a descrever a casa da avó e coisa tipo a pia Aquele móvel. e matar as formigas com a ponta. Eu adoro essas descrições super específicas que ela faz, porque realmente Uhum. dá para visualizar muito o lugar, assim. E eu acho que esse tipo de coisa Uhum. normalmente é algo que é mais comum o autor colocar das suas lembranças, né? Então ela poderia, tipo, mesclar isso com se a história do Félix fosse ficção total, né? Também funcionaria. Acho legal quando ela descreve os livros do avô também, e vai mesclando isso com o que ela mais gostava de ler, e também vai falando da figura do avô, que ela não pode conhecer, esses detalhes, né, que vão Enriquecendo a história. enriquecendo, né, porque são memórias, mas ela também tem um esforço de, não digo aqui que é tanto quanto no Conto dos Venenos do Cortázar, mas o esforço de tentar colocar nos termos que eram ditos naquela época, sabe? É, quando ela coloca o jeito que falava da livraria ali no final, é interessante. Livraria, papelaria? Papelaria, Ou, livraria. ou ao contrário, né? Ou papelaria, livraria, né? Tem esse tom de. Como é que seria a palavra para isso? Ah, Cotidiano, Realismo. mundano? Realismo, talvez fosse realismo, né? Mas mundano, assim, eu não Engraçado te você dou o falou. detalhe, eu não te dou o detalhe claro dessa coisa, mas tipo, é como falavam, Você como ela via. comentou dessa parte da descrição da livraria barra papelaria ou o contrário. Isso me lembra uma coisa um texto que eu estava fazendo no segundo ano do ginásio, uma aula de redação, que era um disparate, na verdade. A professora separou todo mundo em grupos. Eu não lembro quantas pessoas tinham no meu grupo, mas acho que umas 4 ou 5. E algo que me marcou assim foi quando eu escrevi o meu trecho, que foi descrevendo a personagem principal, que era uma pessoa muito humilde, muito pobre, assim, e tal. E daí, então, se não me engano, eu escrevi, e então ela entrou na cozinha, traço quarto, traço sala, traço não sei o que e tal. E daí, depois, foi algo sobre sobre o qual a prof comentou, esse tipo de coisa que traz autenticidade no texto, traz uma realidade e tal. Então, quando você falou ali da papelaria, traço livraria, me veio bem na cabeça isso. Porque né? É uma forma autêntica, mas não. Eu não vou nem dizer usual, é não formal de se descrever alguma coisa, mas as pessoas entendem completamente aquilo, né? Porque é de vivência,
muitas dessas descrições. E Então acho que aqui, fica. sim, aqui ela tá Não, falando de uma cidade pequena, né? Então ok, uma Uhum. cidade pequena, sim, vai ter essas coisas que são. A cidade não é grande o suficiente para ter só uma livraria, só uma papelaria, talvez. Então é misturado, né? E o Ah, final desse conto é bem forte, né? Porque não é só uma, ele é seguido de duas mortes, né, cara? Você pega sim. desprevenido. sim, é interessante que como a estrutura dele, eu achei que funcionou bem porque como o Otávio estava dizendo antes, né, como ela separa em itálico as partes do Félix, o que tem entre os itálicos parece que é o tempo que passa, né, entre ela ter Uhum. notícias ou ela pensar de novo no Félix, né, porque parece que passa um tempo dela vendo essas memórias e de repente, tipo, ela de novo pensa que ainda não viu o Félix. E no último trecho, antes de chegar na última parte do Félix, quando ela começa a sair numa tangente falando sobre esse outro cara, né? Que ela Uhum. conheceu ali e achou que podia ser amigo dela e tal. Que vinha da África, e daí ela fala que ela foi encontrada no É, lixo, né? e quando ela começou a falar desse outro cara, eu pensei, ok, tá indo numa tangente aqui pra onde vai isso. Só que no fim ela traz muito bem, né? Porque pronto, é uma pessoa que morre, né? Então ela consegue ligar bem ali com o Félix no final. E muito bom também é isso da mãe dar pra ela Uma um- caneta. eu acho que o Filofax aqui é aquelas pastas. Sim, eu entendi que é, por causa que o Gato Félix, o desenho, ele tinha aquela maletinha mágica dele. É tipo Uhum. aquelas pastas de couro, assim, né? Que você tem mais folha dentro. No Brasil acho que a gente chama de pasta, não sei. Pasta Uhum. ou, tipo, quase como um fichário, mas é geralmente É, aquelas pastas, né? É. exato, exatamente, é. O Uhum. Félix. Não, muito bom. E eu gosto do nome do Muito. conto também. Eu acho que o Félix já não vinha à janela, eu acho que é um nome bonito pro conto. Uhum. E é um conto bonito, no geral, assim, apesar de muito triste. Ah, Ele, ele, eu ele tem acho. uma beleza na descrição, né? Hum, Eu acho legal quando você inicia pelo título, né? Porque o título faz parte do começo da história, Uhum. que é literalmente a primeira frase ali. É a é primeira verdade, frase. sim. Muito que bem, então, esses foram os Temos. dois contos dos ouvintes, né? Grato Sim, pelo envio do Nuno e da Carol. Pode falar, Tats. sim, se alguém quiser ler os contos também vão estar no post. Se quiserem Uhum. reler e para ver o desenho também do que tá no conto do Nuno. Do Nuno. Isso aí. E sim, muito obrigado por terem enviado. Espero que tenham gostado de Faça mais escrever. vezes. Sim. E agora vamos para os contos dos não ouvintes, né? Dos Não, falantes. dos anfitriões. Então, vamos para o primeiro conto, quase que de praxe, de Robson. Capa dura. A minha sacada tem vista para o parque. Foi uma das coisas que me chamou a atenção quando decidi comprar o apartamento. Eu não costumo ir ao parque. Passo por lá muitas vezes, sempre que vou ao mercado ou ao banco, mas nunca me demoro. Se os bancos fossem melhores, talvez passasse lá mais tempo. Mas aqueles bancos de madeira dão-me cabo das costas. Prefiro apreciar aqui de cima, sentado na minha poltrona, enquanto leio o meu jornal. O parque não tem muitas árvores, então consigo ver muito bem toda a sua extensão. Vejo os cachorros que correm atrás das bolas, vejo as pessoas que estendem toalhas no chão e fazem piqueniques, vejo os cachorros que esquecem as bolas e gravitam na direção da comida com pessoas fazendo piquenique. Com o tempo, comecei a reconhecer algumas pessoas que vêm sempre ao parque. Tem a Clarissa, uma mulher loira de uns 20 e tantos anos, que vem com seu labrador, o Jorge. Os dois vêm todos os dias bem cedo, e depois novamente antes do anoitecer. No horário do almoço, costumo ver o Joaquim. O Joaquim usa sempre roupa social e tem o cabelo grisalho fixo de gel. O Joaquim almoça sozinho, com uma latinha de refrigerante para acompanhar a comida, e depois fuma um cigarro antes de ir embora. Não sei se ele se chama realmente Joaquim. Gosto de inventar nomes para as pessoas que vejo frequentemente. Assim sinto que as conheço. Além disso, ele tem mesmo cara de Joaquim. O mesmo vale para a Clarissa. Se eu descobrisse que se chama Larissa, não ficaria surpreso. Mas não deve ser muito fora disso. O Jorge chama-se mesmo Jorge, porque já ouvi a Clarice gritar várias vezes: Jorge, não! Isso não é para comer, Jorge! Larga isso, Jorge! Tem ainda a Marta e o Ruben, que são os que conheço há mais tempo. Eles vêm todos os domingos e sentam-se no banco mesmo em frente à minha sacada. A Marta sempre traz um vasinho de planta, e o Ruben chega carregando no colo o Estopinha. O Estopinha é um cão branquinho, com o pelo todo arrepiado. Ele nunca corre atrás de bola nenhuma, fica só dormindo ao lado do banco, apanhando sol junto da planta que a Marta traz. O Ruben e a Marta não conversam muito. Passam a maior parte do tempo a ler. Ele tem sempre um livro daqueles antigos, com capa dura, já gasta.
traz o mesmo semanas a fio. Ela está sempre a anotar algo nos livros, e tem um diferente todas as semanas. De umas semanas pra cá, a Marta tem vindo sozinha. Como não consegue carregar o estopinha e a planta, um domingo traz um e no seguinte traz o outro. Depois senta lá, sozinha, a ler o livro de capa dura. Eu acho que a gente vai mudar o nome desse episódio de Despedidas pra Infinita Tristeza, né, cara? Sim, roubar o título do número. Roubar o título do. Não, se apropriar do título do número. Se apropriar, diferente. exato. Nada, vamos fazer igual a Adobe, ó. Tudo que vocês mandarem pra cá está sob nosso direito de uso perpétuo. Boa, boa. Eu achei legal, porque a ideia do Tots, eu li o conto dele depois que eu escrevi o meu. Mas ele foi meio que uma direção Eu ia deixar pra bem comentar só similar. depois do teu, Não, porque não, o pessoal certo. tem visitado muito parque aí. Sim, são os dois temas que eu aludi no início. Um dos temas é parque e o outro tema é doença. Doenças terminais. É verdade, é verdade, é verdade. Tá bem dividido o sindicato hoje. Sim. Mas eu acho legal porque, assim, eu não sei se o Tots pegou isso de um costume dele, mas quando eu saio de casa e vou num parque, eu tenho esse costume de observar as pessoas e ficar pensando, né, no que elas fazem. E essa brincadeira de colocar nomes, eu e a minha namorada fizemos uma vez com um gato, inclusive. Que era o gato da Félix? vizinhança. A gente chamava ele de Bigodowski. Que ele tinha uns bigodes bem grandes. E a gente vivia chamando ele de Bigodowski. Inclusive, se encaixaria muito bem no texto de despedida, pois já faz um ano e meio que a gente não vê mais ele. Mas, cara, daí uma noite uma menina chamou ele pelo nome e foi tão broxante, sabe? Uhum. Porque era um nome assim, sei lá, Leandro, alguma coisa assim, saca? Um nome bem mundano. E aí eu falei, eu vou fingir que eu não ouvi isso. Eu vou apagar da minha mente e vou seguir a minha vida. Surgiu moça, o nome dele é Bigodowski, dá licença. Por isso que eu achei. Eu acho muito. Né, eu me identifico muito com a descrição de que, tipo, deixa eu ver aqui onde que ele fala. Se ele soubesse que o nome da Clarissa, na verdade, era Larissa, ele não ia ficar surpreso, né? Essas coisas, tipo assim, você inventa pra ter. Pra poder ter o teu teatrinho ali, né? Sim, sim. Mas e aí, de onde surgiu essa ideia, Mr. Tots? Do que? Dos nomes ou do Não, conto? Já? do conto. Vê se eu me lembro que já faz uns 2 meses que eu escrevi isso, mas eu não sei, eu tava pensando nas despedidas e quis fazer uma coisa que não fosse. Já que não fosse 100% claro o final, porque aqui não quis deixar. É que pode ser que ou se separaram ou um morreu, né? Uma pessoa passou a vir sozinha. Ahn, e depois, quando eu tava pensando. Eu tava pensando em alguma coisa que se encaixasse de alguém observar de longe. Alguém que se despedia. E a parte de ir no parque e observar pessoas é uma coisa que eu também faço, assim, às vezes fico pensando assim. Eu observo mais É os um clássico, cães, né? Você literalmente vai ali pra ver a vida do lugar, né? sim, Então, mas vejo mais os cães do que as pessoas. Presto mais atenção aos cães. Tem o seu foco de interesse. O entretenimento é maior, É né? verdade. E daí, eu queria também fazer um texto que fosse bem conciso. No fim até acabou ficando um pouco mais longo do que eu queria, porque comecei a fazer essas brincadeirinhas dos nomes de tudo que foi coisas que foram surgindo mais ao longo do texto, assim. Ahn, O casal da despedida em si você só usou nos 2 últimos parágrafos, né, inclusive, né. sim, foi. Antes disso você só constrói o contexto, né. Sim, a pessoa que fica da sacada e depois o que eu tinha pensado era isso, vou colocar tipo descrever 2 pessoas e depois a terceira é os que têm a despedida, né? Uhum. Eu achei deixa eu ver o que eu tinha achado que era eu achei legal a descrição da Clarissa falando com o cachorro, né, bem verídica, inclusive, bem, no ponto, né. É o único que tem o Ah, nome real, né? o Jorge, né, o único que O ele ouviu. Jorge. O que eu ia te pedir é se esse personagem. Você pensou muito nesse personagem que observa ou meio que ficou só pra movimentar a história? Porque pela descrição do primeiro parágrafo, principalmente pelo final,
não sei, até vou pedir pro João se ele tem essa mesma impressão. Me parece ser mais um senhor do que um jovem, né? Mas é por uma descrição específica que você faz. Que ela fica Do ambígua, banco né? e das costas? Não, ele fica lendo o jornal mesmo. Ah. Só que Tots não especifica se ele tá lendo na internet ou Eu jornal supus de um senhor papel, né? porque ele reclama das costas já, né? Que o banco destrói as costas. Então dá pra Você imaginar fica já com as alguém de costas certa invejam idade. as minhas costas, cara. Tão Eu fute. não. Ó, carinha de 18 aqui. Experimenta você ficar num desses bancos de parque desconfortável pra. Nossa senhora, é verdade. Bancos não habitáveis, né? Sim, mas eu Mas aí, Tots. não. Assim, pensei numa pessoa um pouco mais velha, até porque ele comprou um Uhum. apartamento, né? Eu acho que hoje em dia ninguém compra um apartamento se não for ou rico. Ah, ele é, Herdeiro. ele é um TikToker muito famoso. Ahn, mas sim, pensei em alguém mais velho pra. Pronto, o jornal e ficar ali observando as outras pessoas, né? Não acho que não Um combina muito bem aposentado. com os hábitos das pessoas jovens. Uhum. Mas aí, João, tem algum comentário? Ah, não sei se chega a ser um comentário, mas é mais uma indagação, porque quando a gente começa a ler um texto, né? A gente não sabe qual que vai ser o ponto bônus escolhido, né? Então, eu imaginava que o Tots ia mesclar o senhor um pouco mais na história, mas não, eu só, como o Otávio falou, colocou ele no contexto do parágrafo inicial. E a história toda se desenrola no parque, né? Através da perspectiva do senhor, mas é com as pessoas, com os seres que habitam ali o parque. Que Os vão... seres misteriosos. Eu falo seres por causa do Jorge, né? Então, quando o Otávio foi fazer a pergunta do senhor, eu não achei que ele ia perguntar sobre a faixa etária nem nada, mas eu achei que ele ia perguntar se você tinha dado mais ênfase em pensar no personagem, porque ele teria talvez algum contexto mais importante na história que não ser uma simples testemunha. Então você já tinha começado o texto pensando, vou fazer com esse ponto bônus, na perspectiva de uma pessoa que não está na despedida? Sim, Porque de certa forma, querendo ou não, mesmo que ele nunca tenha conversado com o Ruben, para ele foi uma despedida, né? Porque ele interagia direto, ele tinha contato direto com aquelas pessoas, né? É igual aquela história do atendente do Starbucks no conto do Nuno. Ele não via aqueles personagens, mas não viu mais aqueles personagens, talvez, mas para ele são personagens com quem ele interagiu, tanto que ele, né, se deu o trabalho de parar e anotar a conversa. Então, de certa forma, é uma despedida, mas não foi a que você focou na história. Né? espera só uma coisa, mas no texto do Nuno não era um atendente, né, especificamente? Ou era? Ele Não, tinha não, aquela. era. Não, Não, era um escritor. não, ele Era um era um escritor. escritor que Era o frequenta, escritor. frequenta Sim, esse. tá. Eu tinha interpretado que era o atendente que também escrevia, por isso se Eu for não. para pegar. Acho que você confundiu com a tua sugestão, né? Se fosse um É. atendente de ver Acho que foi isso. posteriormente, né? Uhum. É verdade. ah, mas aqui eu tava pensando mais nessa experiência mesmo de você se acostumar com uma coisa e ela começa a fazer parte da tua rotina, né? E daí de repente você deixa de ver aquilo. E, por exemplo, eu tenho numa sacada num prédio aqui da frente, mora um gato chamado Gravatinha. No- Nós já nós ouvimos essa. Já já, citado em episódios já citado. anteriores, inclusive. Inclusive, espero nunca saber o nome real dele, porque certamente não vai ser tão bom quanto o Gravatinha. Mas ele aparece de vez em quando para olhar a janela. E já aconteceu mais de uma vez de repente passar meses sem ver o Gravatinha. E daí Aquela aflição, a gente né, fica, meu cara? Deus, será que o Gravatinha tá bem? Ou será que. Sim. Eu lembro que a primeira vez que teve, logo que a gente tinha se mudado, chegou tipo agosto. De repente eles sumiram, as pessoas da casa, assim, e daí a gente só, pronto, se mudaram. Se mudaram, se foi. E afinal só passaram, tipo, sei lá, um mês e meio férias de verão e depois Viajando. voltaram. Uhum. E daí de vez em quando acontece, assim, passam meses, porque eu acho que, sei lá, deve ter uma estação do ano em que um gravatinha gosta de ficar mais na sacada do outro lado. E daí a gente não vê ele, e daí fica pensando, daí de repente um dia vê, daí, o gravatinha apareceu. Então Fica eu. alugando o apartamento do outro lado também pra você poder ficar acompanhando essa, É, essa troca. ah, então era um Isso pouco daí. essa. Hum? Pode falar. Quer dizer que era um pouco essa ideia, assim, de ter uma. Você se acostuma com uma coisa da tua rotina e de Essas repente. minúcias da rotina, né? É, você está acostumado a ver e um dia de repente não tá mais lá e pronto, ela não é uma despedida direta, né, como o João falou antes, mas é uma coisa E que você deixou de ver, né? Porque ele já não vê eu mais o tenho, Ruben. eu tenho isso um pouco aqui. Você provavelmente tinha quando você morava aqui em Capital e o Otávio talvez também tivesse essas coisas. Em cidade pequena, né? Eu vira e mexe, eu tô indo, voltando de algum lugar a pé. Por exemplo, sei lá, voltando da academia. E geralmente, como eu vou num horário meio fixo, eu passo pela rua no mesmo horário de sempre. Então,
por exemplo, todo dia que eu tô indo pra escola de manhã trabalhar, no dia, na verdade, que eu só vou de manhã um dia. No dia que eu vou de manhã, sempre tem o mesmo carinha que eu vejo vindo a pé na direção oposta trabalhar. Eu conheço ele de nome pela cidade, mas eu não conheço ele, então isso é de rotina. Isso de voltar da academia, às vezes, eu passo aquele lugarzinho na rua que é onde sempre deixam aquele cachorro solto. Então vira e mexe, dá pra ver o cachorro na rua, e se eu não vejo, eu penso, poxa, será que aconteceu alguma coisa com o cachorro? Será que sumiu? Será que tá dentro de casa? Então, são coisas da rotina, nesse caso é um ambiente um pouco maior, né, na rua em si, do que um parque. Mas é o que você se acostuma tanto nos dias específicos, porque acontece naquele dia e naquele horário, né? Então, de fato, mesmo que não seja algo com que você interage muito, faz parte da rotina, e se você não tem contato com aquilo, você estranha, né? Você indaga, poxa, o que será que aconteceu? Ei, não Mas precisa ser em cidade pequena. Isso aqui me acontece indo pro trabalho. Tem, sei lá, pelo menos umas 4 pessoas que eu já conheço de Todo vista. dia. E sempre e tem algumas que eu já sei que se eu saio de casa 15 minutos atrasado, eu vou encontrar aquela pessoa. Que se eu sair antes, eu nunca vejo ela. Mas esse era o sentimento aqui que eu queria deixar no final, que era isso, ele, tipo, se dá com essa realidade, né? Tipo, agora ele já não vê e ele não sabe. Como ele não tem o contato direto, né, com a Marta, ele não vai lá perguntar o que aconteceu com o Ruben. Nesse sentido, o teu conto e o meu, eles me lembraram. O meu foi lendo e o teu agora me lembraram um prompt. Acho que foi teu até, que era o nome de uma mulher, todo dia, num horário, fazia a mesma coisa, Ah, sim, sabe? sim, sim. Esse das rotinas me lembrou muito isso, né? O que eu ia te pedir, Tots, era todos os sobre. dias, Valéria faz uma coisa muito curiosa. Valéria. Valéria, verdade. Ah, Capa Dura foi um título que você já tinha em mente e esse final também por conta do final ou foi algo que veio enquanto você escrevia? Pois eu ia mesmo perguntar pra vocês o que vocês achavam do título, antes de eu responder a tua Uhum. pergunta. Inusitado. Inusitado Ele porque eu não é a sei última coisa que você cita, né? eu não sei o real impacto, porque você menciona que ela escreve em livros diferentes e tal, e ele tá sempre com capa dura. Então eu não sei o real impacto do que o livro representa. Claro que no final a gente vê que ela está com o livro dele, né? Você até menciona que ele está sempre com aquele e ela vai variando. E no final ela está com o livro dele. Então a gente pode, né, pressupor várias coisas, mas a gente não sabe o real significado do livro. Tipo, o que tem naquele livro, ou enfim, por que ele está sempre com o mesmo. Por você deixar ambíguo, se ele morreu, ela ficou com o livro dele, né? E se eles se separaram, o livro era dela, desde o começo. E ela ficou com o livro. Tem isso também. Coisa assim. Mas, né, com a cena construída e com a rotina sendo mantida, pra mim parece muito mais que ele morreu, né? Mas isso são Eu acho que como o tema conclusões. é despedida, eu não sei, eu pelo menos acabo levando pro lado um pouco mais trágico da interpretação da história. O Da maioria divórcio é das histórias trágico dele. também. Não, sim, mas morte eu diria que é um pouco mais trágico, é um pouco mais final. Então, eu acho que as pessoas, eu pelo menos acabo dramatizando mais a história. Eu geralmente puxo, não digo nem eu gosto de fazer isso, eu faço meio que por padrão. Eu Tem puxo pro quem lado diga que mais. com a morte, pelo menos, a pessoa morreu, entendeu? Não tem mais estresse depois. Com o divórcio é diferente, sabe? Tem outra novela por aí. Mas diga aí, Tots. Pois, honestamente, o título veio depois só. Muitas vezes eu tenho logo um título, mas nesse texto eu não sabia muito o que dar de título. E, e depois me pareceu que soou bem, assim. Ahm, mas não sei, talvez exista outro melhor. Não tem grande significado nem nada. Uhum, Como é simbólico, como é ele que some, uhum. eu achei que podia funcionar. Cria um mistério em torno, né? Fica aquela pulga atrás da orelha, né? Agora resta Sim, se saber fosse a ver, se sequência. fosse ver alguma simbologia, era talvez ser um pouco mais difícil de penetrar. Como a capa é dura e Uhum, o narrador tá de fora, né? Ele uhum, não consegue saber exatamente o que aconteceu. Mas não sei. uhum. Fica aí pra interpretação das gerações futuras. Dos ouvintes futuros. Eles vão colocar claramente a capa dura um símbolo contra o fascismo. Não, mas esse é o tipo de coisa que se um dia
pessoa fica famosa e vão analisar os textos, surgem coisas mirabolantes, assim, que... E ele não vir mais é um fim aos tempos ditatoriais, é uma nova Uhum. era. Muito que bom. Você tem mais algum comentário a fazer, Tots, do seu conto? Não, não. Então vamos de capa dura para outro tema completamente diferente. Vamos a outro parque agora. Vamos a outro parque, vamos a outro parque. Migração. Quebras de rotina nunca são fáceis de se acostumar, mas aquela ausência era angustiante. Fazia dias que me sentava no mesmo banco, esperando com meus companheiros de longa data, os pássaros, pela chegada de nosso amigo em comum. Digo nosso, mas o senhor que vinha ali todos os dias era mais chegado dos pássaros do que de mim. Uma estranha qualquer a seus olhos. A verdade é que eu tinha esse hábito de ficar distraída com a vida alheia, e com aquele senhor e seus pássaros não era diferente. O parque, que antes era um local para me forçar a estudar sem distrações, agora era o palco de um singelo espetáculo. Todo dia, pontualmente, um senhor que eu imaginava ter uns 60 e tantos anos visitava o parque para alimentar os pássaros com um saquinho de sementes. Era algo tão banal que parecia um acontecimento qualquer a todos que por ali passavam, como uma ordem da natureza. Se há um parque, tem que haver um senhorzinho para alimentar os pássaros. Esses passantes com tamanho senso comum perdiam a principal atração, o momento em que aves de todas as espécies, cores e tipos se aglomeravam ao redor do senhorzinho, esperando pelo lançar das sementes. Grasnavam, cantavam e bicavam de leve os seus sapatos surrados, batiam as asas como crianças ao redor de um Papai Noel. O ápice desse teatro se dava nas conversas do gentil senhor com seus amigos, sempre os chamando por seus nomes, pedindo as mais diversas coisas. Como vai, Lourenço? A asa já melhorou? E você, Astolfo? Já não comeu demais hoje, hein? Tá ficando rechonchudo. Tem que saber compartilhar, meu rapaz. Não adianta piar. Camila, minha filha, pra onde vai com tanta pressa? Eu me divertia ao ouvir minha xará Camila sendo chamada a atenção. Era uma voadora danada, sempre fugindo, que tirava doces gargalhadas do senhorzinho com as manias de apressada em pegar suas sementes e alçar voo. Doeu-me profundamente a primeira ausência. Estávamos tão acostumados com a chegada pontual do senhor, de suas conversas matinais, sua atenção desmedida, que foi como se uma parte do parque simplesmente desaparecesse. A persistência no sumiço foi tão dolorosa quanto a surpresa inicial. Até tentei fazer companhia aos pequeninos, que cantarolavam cada vez menos, mas não tinha jeito de me aceitarem. Se pudessem, me chamariam de intrometida, e ralhavam com piados secos, sem deixar com que eu chegasse perto, como se dizendo: Quem é essa aí? Sujeita esquisita. Aquele sumiço todo se encerrou em um dia cinzento, daqueles em que não se quer sair da cama, pela certeza da vinda de notícias ruins. Meu banco já pertencia a outros mais estudiosos, e o parque era um mero caminho entre meus compromissos. Por vício, sempre olhava para o canto do senhor e seus passarinhos, percebendo que os fiéis que ali permaneciam não representavam metade do bando que outrora dava tanta vida ao lugar. A vista parecia pregar-me uma peça daquelas de gente cansada, que começa a misturar o que quer com o que vê. Então dei uma boa esfregada nos olhos para ter certeza. O senhor estava ali, com vestes tão cinzas como daquele dia nublado, seus sapatos surrados e seu saco de sementes. Mas tinha algo de diferente na peça. Dois elementos nunca vistos. Um jovem rapaz ao seu lado e uma mulher tão jovem quanto, com os trajes brancos, tais quais as enfermeiras, pronta para socorrer o senhorzinho caso seu esforço lhe vencesse. Aquelas adições ao meu espetáculo favorito eram desagradáveis, a mim e ainda mais para a plateia, que já era pequena e agora se recusava a aplaudir. O bando não se aproximava nem com generosas porções de sementes. Era preciso mais, talvez uma conversa, um pedido formal de desculpas, qualquer coisa que não parecesse um suborno. Eles mereciam um sinal de respeito por toda aquela espera, mas tudo o que receberam foi o silêncio. Em dado momento, o jovem tirou o saco de sementes da mão do senhorzinho, disse algo em sua orelha e abriu o caminho para a mulher, que prontamente puxou-lhe pelo braço, com uma certa rudeza. Como em resposta a esse movimento, um pássaro amarelo avançou na direção da mulher e bicou-lhe a mão, fazendo o sangue escorrer junto do grito de agonia. O senhor estava solto, com o olhar perdido, encarando sua salvadora partir com a mesma pressa que o protegeu. Percebi que ele balbuciava algo em direção aos céus. Aproximei-me para entender os muxoxos. Diga seu nome para agradecer, minha amiga. O senhor repetia com uma voz cada vez mais rouca. Antes que a mulher recuperasse a compostura e tirasse-o dali, respondi seu pedido com um nó na garganta. Chama-se Camila, senhor. É sempre assim. Sai antes que possa agradecer.
Ele deu um sorriso comedido, com os olhos baixos, tão cinzas quanto o resto daquele dia. O senhor partiu contra sua vontade, assim como fizeram os pássaros, assim como eu fiz ao deixar aquela triste cena para trás. Migramos cada qual para seu caminho, em busca de sermos solitários em paz. Eu ainda não sei se eu entendi o que aconteceu aqui no final. A cena. Vamos lá, o senhor. O que me parece que aconteceu até chegar ali é que tinha. Pronto, a Camila ia no parque e ficava olhando o senhor alimentar os pássaros. Um dia, o senhor deixou de vir, ela achou que ele tinha, sei lá, morrido e ido embora. Mas um dia ele apareceu de novo. E junto dele tinha duas pessoas que parecem ser tipo enfermeiros. E daí os pássaros, pelo jeito, não estavam mais. Eu não sei se ele tava. Que ficou meio sequelado do acidente que ele teve, ou. Mas me deu a entender que ele talvez não tivesse jogando as sementes, ou que os pássaros não estivessem chegando perto. E aí chega a cena que eu ainda tô um pouco confuso, que tipo, a mulher, o cara puxou a semente da mão dele e tentou puxar ele pelo braço. Aí um pássaro atacou a mão do cara. Da mulher, no caso. Da mulher. mulher? Da mulher. Que ela puxou ele com força. Ah, tá, Com a mulher peso. puxou ele, ok, e ele, assim, o pássaro deu coisa da mulher. Aí, quando diz aqui Salvador, a partir da mesma pressa que o protegeu. Salvador É a pássaro, é é o o pássaro? pássaro, isso. Ok. É isso. E ele- A Camila. A cena E ele final. diz pra agradecer. Pede qual é Quem? o nome dela. Pede pro céu. Tipo, o pássaro já saiu. E a menina ouve que ele tá pedindo pelo nome do pássaro. E a menina diz que o nome do pássaro era Camila, basicamente. Que sempre saía a com menina pressa. E Camila é o pássaro que ele cita lá no começo, que ele fala, Camila, minha filha, pra onde vai com tanta pressa? Que era o pássaro que tinha o mesmo nome que ela, basicamente. Isso eu ia até perguntar. Ele já sabia o nome do pássaro, então talvez seja alguma coisa que ele esqueceu, ou Alzheimer, ou alguma implicação disso? É mais implicação de Alzheimer mesmo. A ideia de que ele esqueceu já. Essa história, esse final, então, só explicando, é basicamente isso. Ele foi levado ao parque. A ideia é que o jovem seja algo como um filho, um neto, não tem um nome, né? E a mulher seja como se fosse uma enfermeira. E aí, cuidadora. a cuidadora, vamos dizer assim. E ele tá ali jogando as sementes, mas é como o João falou, tem até descrição ali de tipo, ele não fala nada, ele só tá jogando as sementes, então os pássaros não vêm, não tem conversa. É como se o ritual, né, tivesse errado, vamos dizer assim, né? Como se aquela... Eu achei que os pássaros não estavam chegando perto por causa da companhia. Também, tem isso. Já tava tudo errado ali. Tava tudo errado. Tinha pessoas que não estavam ali, o senhor só tava jogando as sementes. Não é o mesmo espetáculo. E aí, quando ele vai sendo puxado às forças, um dos pássaros ataca a enfermeira, né? É um pássaro amarelo que a menina que tá observando identifica como a Camila, né? O pássaro que ele chamava de Camila. A chará dela, né? Só que o senhor tipo, já não lembra mais quem são os pássaros, já não lembra mais o que ele fazia, né? Além de jogar sementes. Então é isso a cena. Assim, é para deixar entre linhas, né? Não explícito. Que ou é como o João falou, pode ser Alzheimer era a minha primeira ideia, né? Eu ia tentar deixar mais claro isso. Colocando mais cenas como, por exemplo, em algum dia ele confunde o nome de um pássaro com outro, algo assim, né? Mas só que daí o texto estava começando a ficar meio longo. Mas aí eu pensei, tá, eu posso deixar que pode ser Alzheimer como pode ser, tipo, esquecimento, né? Velhice. Sim. Senilidade. Senilidade, exatamente. E aí cada um vai pro seu canto. Aí eu fiz a mesma jogada que o Totti de usar o título só no parágrafo final, né? De usar que cada um migrou pro seu canto. Sim, o migração funciona bem aqui, como tem os pássaros. Mas o que talvez ajude a entender melhor aqui é explicitar quem disse as coisas aqui. O que dificulta é que ninguém tem nome, né? Sim, pois é, mas... Nossa, eu não acho que atrapalha, porque são poucos diálogos, e eu entendi bem quem falou. Mas aqui, por exemplo, chama-se Camila, é sempre assim,
sai antes que possam agradecer. Eu não entendi que era a protagonista que falou isso aqui. Uhum. E quando ele disse, diga seu nome para eu agradecer minha amiga, eu não entendi que ele se referia ao pássaro também. Tá, entendi. É que ali, da menina, acho que tá até ok, porque o que ela coloca na narração, respondi seu É, pedido com nó da garganta, né? Talvez melhorar o sentido da frase dele, né? eu entendi que era a Camila Pássaro ali, porque ele tá agradecendo por ela ter defendido ele contra a cuidadora, né? Contra a enfermeira Rudy ali, no caso, que puxou ele. A enfermeira Rude. Onde ela é enfermeira Rudy agora. Mas a enfermeira continua ali, né? Tipo, no fim das Sim, contas, o sim. pássaro não fez sim. grande coisa. Valeu a intenção. Valeu a É, intenção. valeu a intenção. E o senhorzinho, obrigado, minha filha. Foi simbólico. Mas é isso. Fora o final, o que vocês acharam do conto, assim, no geral? Não, eu gostei do final. Eu não achei Uhum. confuso. Eu Uhum. entendi bem ali. Eu gostei, eu só não entendi. A única coisa que eu não entendi do parágrafo final, quer dizer, não entendi aspas, né? Eu interpretei que o senhor não foi mais ali, talvez, né, porque a magia se acabou, ele não se lembra mais do que ele fazia com os pássaros, não tem todo aquele mesmo engajamento com os pássaros, até porque tem daí agora estranhos com eles ali. Uhum. E também pra moça, né, ela resolveu, não sei se ficou. Que termo que eu quero usar aqui? Não sei, talvez decepcionado que eu vou falar um show, né? Porque ela gostava de ver o senhor interagindo com os pássaros. Não acontece mais, ela viu que não vai mais acontecer, então, não tem mais nada para eu fazer aqui nesse parque. Porque ela ia ali para ver o senhor, né? Em prioridade. E daí o senhor acabou talvez não indo mais, os pássaros, em consequência, não foram mais, e ela também não foi mais. Então daí cada um migrou, né, pro seu canto. Eu acho que funciona bem. Eu entendi bem afinal, mas só para tirar dúvida se foi realmente isso que aconteceu no final. Eles pararam de ir ali, de fato? Sim, sim. Essa é a ideia. Que os três elementos dessa história não foram. Na verdade, até, tipo, se os pássaros continuaram indo ou não, fica muito a interpretação, porque é no ponto de vista da protagonista. E ela parou de ir ao parque, né? Então ela deduziu, porque já tinha menos pássaros do que antes, né? Ela cita que já não é a mesma quantidade, que simplesmente todo mundo, cada um foi pro seu canto, né? Eu gostei que você colocou uma personificação bem, bem forte na interação dos pássaros com o senhor. Você falou, agora como ele vem, ele já não faz as coisas que ele fazia, então precisa agradar mais os pássaros, não é simplesmente aparecer. Então eu gostei que você deu essa personalidade ali Tipo, como um pedido de bando. desculpas, né? Que só jogar as sementes Como se como eles se fosse um tivessem ficado, suborno. como se eles tivessem ficado ofendidos, né, com a ausência dele por tanto tempo. Essa era a ideia mesmo, até porque ela cita que, tipo, os poucos fiéis que continuaram, né, indo ali, né, tipo, dando a entender que, tipo, ainda tinha, racionalizando o pensamento, que ainda tinham os que acreditavam que ele voltaria a aparecer, né. Eu também gostei dessa parte, em particular. Aqui, os pássaros afinal foram embora. Pelo menos você diz isso no final, né? Eles foram... tipo, como eu disse, você pode levar como verdade ou como uma interpretação da narradora, né? Porque toda a história é no ponto de vista dela. Então, como ela diz que ela também, cada um migrou pro seu caminho, entende-se que ela não passa mais no parque, mas que ela Não, também deduz que ninguém mais vai lá, nenhum dos três, nem mas ela, nem os pássaros, nem o senhor. Ou Mas é que ela simplesmente pra diz... ela já é uma verdade que ninguém vai mais, porque ela não tá lá pra ver, né? Não, mas ela Não. diz que os pássaros migraram contra a vontade. Quer dizer, os pássaros partiram Saíram. contra a vontade. Sim. No caso, eles saíram daquele momento, né? Tipo, o senhor partiu contra a sua vontade, assim como fizeram os pássaros, entendeu? Como Desse se fosse momento. na mesma cena, né? Assim como eu fiz ao deixar aquela triste cena pra trás, né? Ok. Aí esse migramos, cada qual para seu caminho, pode ser interpretado como presente, tipo, naquele momento cada um foi pro seu caminho, como, tipo, também pra sempre, né? Eu interpretei como Mas, algo mais né? definitivo, assim. Mas Porque ela deu um peso mais dramático pro adeus ali, né? Mas isso me leva a outra pergunta na última frase, que tu disse para sermos solitários e em paz. E pra mim não pareceu que o senhor tava nem solitário nem em paz, porque ele tava com alguém carregando ele. Então ele tipo se livrou dessas pessoas? Não. Então, isso é só, como que eu posso dizer, licença poética, vamos dizer assim. Eu acho que talvez nessa parte ficasse mais interessante pra ela tratar da solidão pacífica dela referente só a dela mesmo. Talvez. Presumir dos pássaros e do senhor. Eu já tava pensando mais na ideia de que, pra talvez fechar mais com a parte do pássaro salvar ali,
seria do senhor se livrar desses cuidadores, se eles fossem cuidadores, assim, e tipo arranjar outros, porque talvez com ele ele vai ali para onde ele estava sempre com os pássaros e de repente os pássaros não vêm. Se não fosse o Alzheimer, né? O Alzheimer estraga um pouco isso aqui. Mas ele poderia pensar que, tipo, ok, se os pássaros não se aproximam, se calhar esses cuidadores não são boas pessoas, né? E aí quando eles tentam Filho dos puxar. animais. Quando eles tentam puxar ele e o pássaro ataca a senhora, talvez ele visse como uma prova de que. Sinal, né? E daí, tipo, ok, o pássaro tá me livrando, mas aí se calhar entraria naquele outro esquema que é daquele outro assunto que é violência com idosos, né? Que acontece muito, assim, né? Os cuidadores serem Jamais violentos numa e tal. situação vulnerável dessas. Exato. Então, aí nesse sentido, talvez faria sentido que aquilo ali fez ele perceber, ou deu o clique nele e pronto, ele foi conseguir contratar outra pessoa ou foi ficar sozinho, né? Ou preferiu, tipo, não, melhor eu envelhecer sozinho do que em paz, do que com outras pessoas. Sim. No caso aqui, o partiu contra a sua vontade destrói um pouco isso no sentido de, tipo, por mais que ele perceba, né, e é o que o Tots falou, essa questão da violência contra o idoso, né, os maus tratos, né, o contra a sua vontade é muito, tipo, ele já foi colocado naquela situação, né, contra a sua vontade, e não tem muito a quem recorrer, né, não tem muito ao que recorrer. Se fosse criar um final mais lúdico, ele era levado pelos pássaros embora, alguma coisa assim. Eu Bem achei que a você ia la, a talvez la puxar um Birdman. pouco pro fantástico, assim. Pra puxar pro Pois. fantástico, né? Inclusive um episódio de A. Arnold, que tem eu não lembro o que o cara faz, mas ele fica no topo de um dos prédios, assim, e ele fica alimentando os pombos e tal. E daí as pessoas, sei que, maltratam os pombos, meio que vem ele como um cara assim sujo, né, que fica os pássaros e tal. E no final ele sai voando com os pássaros, assim, é bem útil. Eu acho que era bonita essa imagem, ia ficar interessante porque até porque ele tava cinza como o dia, então eu já imagino ele cinza sumindo contra o céu, assim, sendo carregado pelos pássaros. Lendo agora, eu percebi que eu falei 3 vezes que as coisas estavam cinzas como o dia, né? Daí Tá, tem mesmo isso também. cinza. Tava cinzas igual aquele dia, né? 3 tons de cinza. 3 tons de cinza, o cinza mais escuro. Mas esse conto foi curioso de escrever, porque eu escrevi ele já tem algumas semanas. Aí eu tinha escrito ele inteiro e deixei quieto, né? Aí quando eu fui reler, eu comecei a reler e falei, nossa, isso aqui tá muito ruim, tipo, tá muito ruim mesmo. E eu nem terminei de ler o que eu tinha escrito. Eu comecei a reescrever ele tudo de volta, em outra perspectiva. Porque eu ainda tenho salvo o primeiro rascunho. O primeiro rascunho ficou mais com cara de esqueleto do que conto em si, sabe? Porque daí ele contava, comecei a ir ao parque para estudar. Era mais delongado. Aí certo dia vi um senhor alimentando os pássaros, tipo, eu contava cada etapa sequencialmente. E aí depois eu pensei, tá, mas o desafio que eu propus, a ideia é focar na despedida. Tá, eu tenho que criar o contexto, né? Como o Tots fez também, né? Tem que criar o contexto, né, pra você entender que tá havendo uma despedida. Mas eu tava, tipo, sei lá, muito tempo explicando por que a menina tava ali e tal. Por isso eu já colocar, tipo, a partir do momento em que ele sumiu, e aí explicar a partir disso rapidamente e fica na agonia. E aí eu achei que ficou melhor. Eu acho que sim, porque daí você literalmente coloca mais foco na despedida e na sensação da despedida, né? E já coloca. Que é o interessante. E aquilo, né, do conto, né? Já coloca no conflito, né? Você Sim. não precisa construir o conflito. Tipo, era isso que eu tava perdendo muito tempo. Perdendo muito tempo tendo que construir a situação pra daí haver o conflito do que, tipo, já iniciar, tipo, não tinha mais o senhor no parque. Ponto. Aí eu gostei mais do resultado final, né? Gostei de escrever principalmente porque essa história de parque é sempre legal de escrever. Eu escrevo sobre velhinhas em apartamentos, de vocês sobre parques. É legal, é legal. Eu quis focar. Se eu fosse, tipo, lapidar, seria talvez esse final ali, com os comentários que vocês fizeram, mas principalmente essa questão do meio ali, talvez deixar ele mais robusto no sentido de, tipo, mostrar que ele estava perdendo a memória, ou dar algum sinal, né, de que ele já não. Às vezes ele vinha, talvez colocar uma cena que ele vinha lá e nem jogava as sementes, né, só conversava com os pássaros e ia embora, alguma coisa assim. Pra dar mais essa alusão de que ele já tá perdendo um pouco, né, da consciência de si, né? Sim. Da autonomia, né? E teve todo o trabalho de pesquisar maneiras diferentes de chamar pássaros, né? Porque
Não, e mesmo assim ainda não tô contente com a quantidade de vezes que é falado pássaros. Mas gostei de brincar com a ideia de grasnar, cara. Pássaros, aves, seres voadores. Seres voadores. Mas foi isso, basicamente. Eu gostei do texto. Assim, engraçado que além A minha maior crítica, aspas, é aquilo ali que eu falei do final mesmo, né? Uhum. Que presume-se que ela sabe o que aconteceu com o senhor Uhum. e com os pássaros, mas é na perspectiva dela. Então, pra ela, como ela não vê mais, né, tá tudo certo. Uhum. O que você ia contar, Tots? Eu só falar que além da semelhança com o tema do parque, os nossos dois textos têm os nomes, né, dos alguém que dá nomes. Para as coisas, né? A diferença é que Até esse pros aqui, os pássaros, né, não tem o seu nome definido, né? É, Ele dá, definido. mas ele é muito bom em dar nomes a pássaros, são todos nomes muito criativos, né? Lourenço, Astolfo. Camila é o mais normalzinho, né? Mais normalzinho, né? Mas o Lourenço Astolfo me diverti também. Chamar ele de rechonchudo também foi legal. Mas é isso, então. Temos uma segunda despedida? Uhum. Uma quarta despedida, né? Quarta, Quarta, verdade. Agora vamos pra quinta, verdade. Vamos para a penúltima despedida do dia, porque a última será a nossa, né, do episódio. Horário de visita. Devia ser a quarta ou quinta vez que eu visitava alguém em um leito de hospital, mas a sensação ainda era a mesma. Um sentimento estranho, de estar entrando em um mundo paralelo, onde tudo funcionava a seu tempo e de forma bem diferente. Lembro de ter esperado na fila para falar com a recepção. A moça perguntou quem eu estava visitando. André Antunes. Respondi. Ela consultou o computador por um instante, deve ter visto meu horário agendado, e me passou um crachá numerado e uma máscara por baixo da pequena abertura do guichê. Logo em seguida, me disse a direção que devia seguir. Seguir reto no corredor e virar na primeira esquerda para pegar o elevador. Quarto andar, quarto 402. Foi o que memorizei. Agradeci, coloquei a máscara e segui o caminho indicado. A tarde estava chuvosa, mas nada muito forte. O tipo de chuva boa para se ficar em casa. O ar úmido e levemente frio pedia um agasalho leve. Eu não parei para pensar nisso na época, mas o hospital era bem localizado. Ficava ao lado de uma grande praça e um dos lados tinha vista para o mar, na avenida que contornava o litoral de Florianópolis. Digo que não pensei nisso na época, pois, como eu disse, visitar um hospital era como entrar num outro mundo. Eu nunca fiquei internado, e só agora, em retrospectiva, consigo indagar como as pequenas coisas, como uma vista bonita, um sol quente, ou o movimento das pessoas ao redor, podem tornar mais palatável algo enfadonho como uma internação. Cheguei por fim em frente ao quarto, no momento em que uma enfermeira saía dele. Entrei devagar, sem fazer muito barulho, passando ao lado de uma parede que flanqueava a entrada, dando a impressão de que eu andava por um pequeno corredor. Vi primeiro um leito vazio, e, logo ao lado, em frente a uma grande janela, um André recém-despertado se ajeitando na cama e se espreguiçando. Boa tarde. Ele disse, com a voz um pouco cansada. E aí, como que tá? Bem, melhorando. Disse pegando os óculos da cômoda ao lado. Ele parecia ligeiramente abatido, a pele um pouco pálida e os cabelos ainda muito curtos estavam voltando a crescer. Ah, que bom. E então, quais têm sido os passatempos aqui? Ele se sentou na cama e apontou para a parede. Uma TV grande pendurada bem à frente da sua cama, e embaixo dela, uma longa estante com vários livros, jogos e eletrônicos. Entre eles, um Nintendo Switch recém-instalado, com as caixas do novo Zelda e um jogo bizarro do Mario com uns coelhos. São bons? Perguntei desconfiado. O Zelda é bem bom. O Mario ainda não joguei. Respondeu com um bocejo. Quer jogar? Vamos. Ele ligou o videogame. Me diz que é um RPG meio tático. Tomara que seja bom, mas a essa altura podiam ter continuado o Paper Mario como se deve. Nada. Depois daquele fiasco do Mario dos adesivos e das tintas, a franquia se foi. E jogamos, trocando comentários aqui e ali sobre o jogo e algumas decisões criativas questionáveis. Ah, viu? Terminei mais um capítulo do meu livro. Quando tiver tempo de ler, adoraria um feedback. Ele franziu o senho e fez uma cara de desapontamento. Puta merda, o teu livro. Não consegui ler ainda. Relaxe, é pra quando tiver tempo mesmo, sem estresse. Pois, logo o semestre acaba. Aí vou ter tempo pra deixar as leituras em dias. Teu livro é o primeiro da fila. Não bastasse a doença de merda, ele ainda estava fazendo faculdade.
e é claro, ia excepcionalmente bem. Beleza, mas sem estresse mesmo. Ele assentiu e imediatamente a enfermeira entrou novamente no quarto com uma bandeja. Tá melhor, André? Hora do remédio das 5. Disse deixando a bandeja sobre a cômoda e saindo do quarto. Caralho, já são 5 horas? Então já acabou a visita. Passa bem rápido. Então eu vou indo. Venho de novo quando puder. Ele assinou novamente, uma vez que nem sequer cumprimentos podíamos dar por ele estar com a imunidade muito baixa. Ao sair do quarto, me virei para dar um aceno. Ele estava me olhando. Não estava fazendo nada demasiado diferente, mas algo parecia estranho. E então, ele abriu um sorriso e disse: Espero que tudo que você quer se realize. Ouvi aquilo e senti algo se contorcer dentro de mim. Uma sensação ruim que jamais tinha sentido antes. A enfermeira entrou novamente no quarto, fechou a porta e eu fui embora para casa. Pouco tempo depois, voltei para minha cidade natal, sem previsão imediata de regressar. A vida acontece de um jeito estranho, como bem entende. Algumas semanas se passaram e eu pensava na rotina que tinha lá, que agora não era mais nada. Senti que vivi alguns anos em outra realidade. Consegui um diploma e agora estava de volta no mundo que eu não conhecia mais. Depois de algumas semanas refletindo sobre o que eu queria, ou o que achava que eu queria, decidi fazer o vestibular mais uma vez. Estávamos quase em meados de dezembro e eu me vi novamente rodeado de gente talvez tão perdida quanto eu, também buscando o que achava que queria. Havia algum conforto naquele mar de gente inquieta e incerta. Me senti pertencente. Eu estava sentado numa escadaria observando toda essa gente, a minutos da primeira prova, quando recebi uma mensagem de um amigo. Jonas, o André morreu. Li e reli o texto várias vezes. Não sabia o que sentia, nem o que pensava. Foi quando tocou o sinal para entrarmos. Desliguei o celular, guardei ele na mochila e entrei junto da multidão. Tá, o que eu ia te pedir, quando você... A ideia de colocar uma história real, né? E aqui dá pra ver, porque a maneira que você detalha a história é como você detalha descrevendo as coisas em geral, então ali já tinha entregado pra mim que era bem real, né? E o pouco também que eu sei da história em questão. Mas ela veio de imediato quando você viu um desafio sobre despedida. Vou escrever sobre essa despedida. Quando eu parei para pensar no desafio, ela foi uma das primeiras ideias que veio na cabeça, se não a primeira. E na hora eu já soube que eu não ia escrever nenhuma história melhor. Porque essa aí tem muita autenticidade. Então eu realmente nem me dei ao trabalho. Eu só indaguei. Poxa, será que eu escrevo mesmo? Será que eu quero escrever? E daí foi passando os dias e fui. E decidi, já tinha me decidido que eu ia escrever, no fim das contas. Eu tenho uma pergunta nesse sentido, porque eu também já escrevi uma história sobre a mesma pessoa e pra mim foi um processo bem difícil. E acho que nunca escrevi assim um texto. O que eu escrevi é meio longo assim e tá num contexto de ficção, né? Sim. Não é tão real, mas é a mesma pessoa e é a mesma ideia. Também tem o tema de despedida no fim, mas é um pouco diferente porque eu tava ainda mais longe, né? Você tava lá, você viu ele, depois você voltou para tua casa e eu fui embora para outro país um pouco antes. Mas foi muito catártico, assim. Escrever o texto é muito difícil. E aqui eu quase não consegui ler a última linha. E queria perguntar pra você, até difícil falar. Se foi difícil escrever também. Foi. Eu nem sabia se eu ia conseguir ler, inclusive. Que foda. E o texto que você me passou, eu ainda nem li, inclusive. Eu lembro que você me divertiu muito bem pra escolher quando eu fosse ler. Mas eu não li nem. Quero pegar um momento de mais, sei lá, mais tranquilo. Talvez no fim do ano, férias, essas coisas. Perder é foda, né, cara?
Sim, e tem aqui o que pega bastante é você estar longe no momento. E era o que eu tratei mais naquele outro texto, que era essa impossibilidade da despedida. Ou essa despedida que, como muitas vezes acontece no mundo real, que não é uma despedida ideal, né? Você não escolhe quando é. Você recebe uma mensagem no celular. E é isso aí, né? Na verdade, a parte da despedida, ele se despediu, né? Por isso que a forma como eu descrevi ali foi muito bizarro, cara. Sim. Ele falou isso mesmo pra ti. Não lembro se foi exatamente com as Não, palavras, mas tipo, foi ele sim, falou algo assim, 90% né? foi isso. E foi muito fora do real, assim, sabe? Porque nunca ninguém tinha me dito uma coisa assim. E na hora eu não pensei no que significava nem nada, mas é a sensação ruim, porque é muito fora do... É muito alien essa sensação, sabe? E fui pra casa e, né, e o tempo passou. Viver a vida, né? Teve uma... se eu não me engano, eu visitei ele 2 vezes. E daí teve uma visita que eu quase perdi. Eu perdi boa parte dela, se não me engano, porque eu me enganei com o horário de visita. Até que horas que ia. E cheguei, tipo, perto do fim e falei, puta merda, assim, e tal. Mas essa aí foi uma visita inteira e tal. Tanto que daí eu marquei horário e tudo mais. Jogaram videogame de fato no hospital. Sim, e foram aqueles jogos e foi aquilo ali. E foi a menção do livro, que era o que eu publiquei, né? Foi o Awakener. O Awakener tava escrevendo ainda na época. Tava escrevendo na época ainda. E ele até comentou fez umas piadas com uns nomes em inglês e tal, tipo, como que ficaria traduzido em português, daí a gente riu e tal. Só não coloquei essas minúcias ali, porque daí ficaria muito... Tipo, tem que saber o livro pra entender o contexto aqui da piada e tal, sabe? Mas foi bem isso à tarde, assim, tal. A gente passou conversando e tal. E os pontos principais eram o que a gente sempre fazia, né? Se reunir pra jogar videogame, mais falar sobre os livros, que ele também escrevia, ele tinha umas ideias bem legais de história. Que algumas eu até tenho no PC ainda, talvez o Tots também tenha. Mas eu ficava assim, não vou dizer que eu ficava triste nem nada, mas eu queria que ele conseguisse escrever um pouco mais, porque era muito legal ler o que ele escrevia, sabe? Ele era muito inteligente, então ele conseguia escrever de uma forma assim, era bem única pra mim, era uma experiência nova. E daí aconteceu isso aí, né? Sim. E o jogo do Mario Rabbit? Era bom? Ele era interessante. Ele é legal. Eu gostei também. Eu comecei a jogar ele uma vez. Eu até fui pesquisar não, porque vi que saiu um segundo. Sim. Sparks of Hope. Esse mesmo. Mas já tem, eu acho que alguns poucos anos, né, que saiu esse aí. Mas pra mim o RPG do Mario tem que ser no... Inclusive eu critiquei ali o Paper Mario, os novos Paper Mario, porque depois do Wii, do Super Paper Mario, que ele já fez uma mudança bem grande, né, o Super Paper Mario pros 2 títulos originais, que era um RPG clássico, assim, em turnos e tudo mais, e o do Super Paper Mario do Switch, do Wii, ele era mais assim em tempo real os combates e tal, mas ainda assim foi um jogo muito bom. E a partir dos seguintes títulos eles foram cada vez mais removendo os elementos de RPG, e eu falei, puta merda, não... Eles conseguiram reviver tão bem o Mario RPG através de uma outra franquia e tal, e vão ali e fazem isso, sabe? Então, eu nem joguei os outros títulos, eu só assisti e falei, nossa, eu sei que eu não quero jogar. E quando eu vi a propaganda do Origami, que ele lançou em 2020, já faz 4 anos, ou vai fazer 4 anos, já faz muito tempo. Não, faz tempinho. Eu fiquei assustado porque eu vi vários streamers que eu seguia, todos estavam jogando quando saiu o Mario Origami. Então, fez ou vai fazer 4 anos, passa muito rápido o tempo. E essa semana, em coincidência você falar, porque essa semana tá saindo, essa semana que a gente tá gravando, tá saindo um remake do Thousand Year Door, né? Vários estão jogando também. Mas isso do Origami, eu até vi que resgataram alguns elementos do RPG e tal, mas ainda assim não é o RPG como deveria pra mim, então, tipo, nem faço questão de jogar. Isso aí. O único comentário, né, eu imaginei que era uma história verídica, porque eu já ouvi vocês dois falarem, né, dessa pessoa em questão, né, do acontecimento.
Pra mim, aqui, eu como uma pessoa de fora, lendo o conto, né? Ele tava num hospital particular, né? Eu não lembro, mas eu acho que era. Eu não sei Quando, dizer. quando veio a descrição de que, tipo, tinha um videogame e uma TV, eu fiquei, caralho, Então, eu pois não é, consigo nessa imaginar parte. um É que hospital assim, público isso, assim. isso foram detalhes que eu não me veio na cabeça. Ah, é um Não vem, hospital né? particular. Então, tipo, não, também não Até por carece, você. sabe? Sim, sim, não, Mas eu só imagino pra. que Até era por. agora. É Agora que tá. até por tu citar a localização, por ser um local Sim. bem, né? Como conto, eu acho que esse é o único parágrafo. É um conto que você está colocando você na história. Você está colocando o que você sente, né? E até os diálogos como ocorreram, né? A única parte que eu acho que, como história, ela talvez poderia ser melhor encaixada, é esse parágrafo que o Jonas está andando pelo corredor e refletindo sobre o hospital ser bem localizado. Pra mim, como conto, falando, sabe, ele ficaria melhor em algum momento em que, sei lá, né, o Jonas estaria no leito conversando com o André, e aí esse pensamento vem à tona. Aqui, pra mim, parece que ele tá tipo, ok, eu preciso preencher algo entre cenas. E Não, é essa foi um divagação pouco aqui. disso, mas a explicação desse parágrafo parecer um pouco fora do lugar é porque isso, obviamente, na hora que eu fui na visita, eu não pensei. Não Isso pensou veio nisso. para mim enquanto eu escrevia das Uhum. memórias, entendeu? É Daí que fiz pra mim ali as parece que fica divagações bem e tal. claro que é a ordem que você, né, pensou, né. Sim, sim. Mas seria só Até minha porque eu tô sugestão, escrevendo né. o texto no passado, né? Ele tá sendo narrado Uhum, no passado. Então acho que até encaixa um pouco uhum, melhor por causa disso ali. uhum. É isso. Não sei se todos têm algo a comentar ainda, porque Pra mim é sei muito que difícil julgar assim. uhum, sim. Esse texto também percebi logo do que se tratava. Não sei. É, é difícil. Eu acho que talvez o primeiro diálogo, talvez ele falaria buenas, não boa tarde. Não Bueno. sei. Eu nem tenho certeza, eu tenho quase certeza que ele tava. Que tipo, foi a enfermeira que foi acordar ele por causa do horário de visitas. Não sei Uhum. se isso fica muito claro, eu só falei que eu entro quando ela tá saindo do quarto. Você fala que ele boceja e tal. É, mas se eu não me engano foi. Ou eu acho que eu cheguei no quarto e ele tava literalmente acordando. E não foi a enfermeira, mas foi basicamente isso. Talvez o Buenas foi um detalhe que eu podia ter colocado, sim, com Ah, certeza. é que pra mim o texto é muito. Eu também tive essa experiência de visitar ele nesse hospital, então é muito parecida a cena. Eu também vivi essa Uhum. cena ali. Pronto. Também jogou videogame? Não, foi Não. mais. Foi conversar. Mas Mais uma mas visita à mesa. vi os videogames ali. Ah, eu É, acho que é um bom processo de. Eu pelo menos senti isso quando eu escrevi, assim, era uma coisa que eu acho que precisava tirar de dentro. E a palavra estando. que você falou antes, a catarse, é bem isso, né? Bem Eu catártico. já contei para algumas pessoas, eu não sei se eu te contei, Tots, que foi assim. Não sei se eu tinha te contado, eu tenho a impressão que talvez. Mas eu já contei para algumas pessoas que foi assim. Então não foi como se tipo tivesse eu falando pela primeira vez, mas claro que daí, como foi um texto escrito, eu pude, né, pontuar os detalhes que eu, né, bem na ordem que eu lembrava. Claro que Uhum. algumas coisas eu não lembro, mas o grosso, né, o essencial eu lembro, assim, e tal. Então colocar no papel, claro que vão sair com mais detalhes do que numa Uhum, numa contando para alguém, né, como é que foi e tal. uhum. Consigo pontuar bem aqui. Eu acho que o mais curioso desse conto, tanto como mais como exercício, é o lembrar, né? Tipo, as coisas que vêm quando tá. Porque coisas ali. Aqui você esmiuça. E isso é como você conta as coisas no geral, né? Você vai esmiuçando os detalhes. Mas quando é algo que parecia ser tão corriqueiro. Tão, tipo, estou indo visitar um amigo no hospital, né? É algo tão corriqueiro como em retrospecto você consegue. Quais são os momentos, as lembranças que você tira disso, né? Ainda mais quando envolve uma despedida como essa, né? Sim, envolve luto, envolve. Eu lembro que pra mim o processo foi muito nesse sentido de fazer o luto que eu não tinha feito na altura, porque eu não tava lá, né? O João falou que não conseguiu Uhum. ir no velório, eu também não, eu tava muito mais longe. Tava em outro país, Então eu né? não só não consegui ir no velório, como não consegui falar diretamente assim com ninguém, né? Abraçar ninguém. Eu só mandei uma mensagem pra irmã dele no Facebook. Acho que no dia seguinte, alguma coisa assim. E falei que se ela quisesse, ela podia mostrar pra mãe dela, né? Porque eu falei, eu não sou de fazer
textão, post no Facebook e tal, porque, né, pra mim essa mensagem é pra vocês. Se você quiser, se mostra pra tua mãe também. Daí, acho que, não sei se ela mostrou, não perguntei, né, depois, mas suponho que sim, porque ela falou, que mensagem linda e tal, não sei o quê. É isso, né? Isso aí. Então temos uma despedida. 2 sindicalistas derrotados aqui. Esperamos que o próximo desafio seja mais alegre, né? Fica nas costas do João. O sindicalista que gosta de escrever as histórias mais positivas hoje usou o sindicato. Mas isso é culpa de quem postou esse desafio. Sabia que ia sobrar pra mim de alguma Sinceramente. Porque eu não. Porque se encaixou. Assim, quando se colocou o ponto bônus, uma das pessoas não sabe que é uma despedida. Se encaixou tão bem. Desculpa aí pela catarse, tá? Mas que bom que você conseguiu escrever, né? Por isso pra tu ter escrito. Tem um na nossa tabela de desafios pré-propostos, tem um que eu achei interessante, mas eu só consegui pensar em um ponto bônus que talvez fosse interessante. Então, se vocês, cada um quiser sugerir de um ponto bônus, a que eu queria fazer é: a história começa com uma chamada a cobrar, mas não só começa com uma chamada a cobrar, porque a chamada a cobrar é mais assim o foco do conto. Tal qual foi a despedida nesse aqui. Então, a chamada a cobrar deve ser tipo um dos pontos, não o ponto principal da história, deve girar em torno da chamada a cobrar. Deixa eu só colocar um parênteses. Eu não sei como é que chamam aqui, chamada a cobrar, se é assim. Mas pra dar um contexto. Hoje em dia, eu não sei se ainda existe essa funcionalidade. É uma história no passado, uma história. Não, você coloca um 90-90. 90-90. 90-90 na frente do. Aqui, né? No Brasil, né? Você coloca 90-90 número. E aí a pessoa que recebe noutra linha é chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Eu nunca mais ouvi isso. E pedia. né? E a gravação dizia pra você dizer o teu nome e de onde você tava falando, né? Eu não lembro disso. Sim, acho sim. que daí isso é do tempo de vocês. Não, foi um pouco depois. A gravação ainda era a mesma, né? Chamada a cobrar. A gente é velho, tá? E só que aí, às vezes, ele dizia no fim, assim, tipo, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Só que aí ele já dava aquele bi e cortava para a pessoa atender. Então, isso era para você, para te forçar. A primeira coisa, quando a pessoa atende, você tá dizendo, sou tal pessoa ligando de tal lugar. Mas a maioria das pessoas não dizia. Eu tinha um primo que dizia, que era quem me ligava a cobrar. Mas a maioria das pessoas nunca falava quem era. Nossa, eu ligava muito a cobrar, mas só pra aviso, sabe? Tipo, ligava a cobrar, sei lá, pra minha Não, mãe. Né? Pra mim a cobrar tava muito urgente, assim, eu muito. ligava a cobrar pra minha mãe e daí ela desligava, daí ela me ligava de volta, porque ela teria crédito pra ligação. Isso é o famoso toque a cobrar. Né? Então, o famoso... Eu tinha um colega na faculdade que sempre, ele nunca tinha crédito no celular, tava sempre ligando a cobrar. Quando chegou o aniversário dele, a gente comprou crédito no celular e deu pra ele de aniversário. Pra ele parar de ligar. Por um mês o presente. Pra ele parar de ligar a cobrar. Mas vamos lá então. O desafio é a chamada a cobrar, então, João. E qual é o ponto bônus? Bom, um dos pontos bônus que eu pensei é: a pessoa que recebe a chamada a cobrar atende mesmo não conhecendo quem está ligando. Supondo que, né, diga seu nome e tal. Mesmo que a pessoa não saiba quem que é. É bom que atenda, senão acabou o conto muito rápido. Não, sim. Não, é que, sei lá, pode ser, tipo, sei lá, a pessoa tá recebendo insistentes chamadas a cobrar, né? Pode virar um mini terror isso aí. Um stalker. E o segundo ponto bônus que eu tinha pensado era... Eu tinha pensado agora, não sei se encaixa muito bem, que uma das pessoas... A ligação é atendida, só que daí uma das pessoas não fala nada durante a conversa toda. Mas a história segue mesmo assim. Ok. Isso, acho que vale. Chamada telefônica é bom porque é muito fácil de fazer filme de terror, é muito fácil de fazer romance. O gancho é fácil. O gancho, tá. Foi boa. Mas eu acho que temos um desafio aí, então. Temos um desafio. Inclusive o desafio 60. Redondinho. 60. Não, 60 foi Não, esse é o 60. Esse é o 60. O seu é o 61.
Aham. Não, o 60 não é esse da despedida? Exato. O 60. Ah, não, é que você. É. Tá, entendi o que você Eu tá tô falando do Tá. de hoje. Ah, O de hoje é o Entendi que você 60 tava redondo. falando que o seu era o 60. Não, o de hoje é o 60. Ainda bem que isso não tá sendo uma chamada a cobrar, porque teria sido uma perda de centavos em informação inacreditável. O Sindicato das Piadas Ruins foi lá um dos primeiros episódios, Otávio. É verdade. Trocadilhos ruins. Infelizmente ele tá em todos, né? Infelizmente ele não tem como. Mas então tá, então temos um desafio, né? Vamos nos despedindo por aqui de um desafio cheio de memórias, cheio de ficção e parques. Uma montanha-russa é o Uma desafio de montanha hoje. russa, uma montanha russa. E, caro ouvinte, se você gostou desse desafio, quer mandar algum conto ainda dele, ou se quer mandar um desafio a cobrar para nós, né? Você pode enviar para o sindicatosescritores@gmail.com ou nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, Sindicato dos Escritores. E também deixar um comentário no nosso saudoso blog, sindicatosescritores.wordpress.com. E no nosso canal no YouTube, onde você está nos vendo, ao vivo e a cores, Sindicato dos Escritores. Sim, Apenas para esclarecimento, só dizer que nós não sindicalizamos por aqui. A gente recebeu um pedido de sindicalização. Sim, de uma pessoa queria aderir ao sindicato. Já foram mais de um, porque teve um pelo Instagram e um por e-mail de pessoas que queriam. Pera aí, virar... não teve uma mensagem assim no Discord? É isso aí. Teve no Não, Discord. no Discord É, não. tem um Não print, foi no Discord. É o print no Foi Discord. no e-mail. Foi no no e-mail e Discord. teve também uma pessoa no Instagram que queria realmente aderir ao sindicato. De vez em quando alguém marca a gente, porque existe um sindicato dos escritores em algum lugar do Brasil. E às vezes Além do eles nosso. vão a eventos e fazem. A pessoa que dá o tag no Instagram não confirma e Eles aparecemos são mais nós. sérios. Então se É você isso vê aí. que o Sindicato dos Escritores está num evento em Brasília, não somos nós. Não aceite somos nós. imitações. Apenas isso. Mas eu só ia lembrar as pessoas de irem no Spotify. Tem que lembrar isso no começo do episódio, se calhar eu lembro no próximo. Mas se você tá ouvindo isso no Spotify, dê lá 5 estrelinhas. Se você não tá ouvindo no Spotify, eu sei que você tem instalado no celular na mesma, então abre lá e dá 5 estrelas Dá no 5 Spotify, mesmo que você escute pelo YouTube, eu vejo pelo YouTube. Dá um like no YouTube também, ajuda. Assim. Ajuda menos, mas ajuda. Sim, isso aí. E escrevam, né? Que é o importante. Escrevam. E leiam. E Também é leiam. importante. Tão Igualmente importante importante. quanto. E tão leiam o que importante escrevam, porque senão fica complicado. quanto. Fica mais Leiam em voz alta. E voz alta, sim, isso é boa dica mesmo. Leiam em voz alta sempre, sempre leiam. E na dúvida, peçam pra alguém ler em voz alta e pra você ouvir. Isso é tão bom quanto. É isso, meus caros. Nos despedindo do desafio de despedidas. Tchau, tchau. Mas é um até logo, não um adeus. Sim.